Hoje eu quero te levar ao Jardim do Éden, um lugar perfeito, sem dor, sem medo, sem culpa. Um lugar onde Deus caminhava lado a lado com o homem. Onde cada passo era paz e cada respiração era comunhão. Mas de repente o silêncio do Éden é rasgado por uma voz. A voz da serpente. Uma voz que não ordena, não grita. Ela apenas pergunta. E nessa simples pergunta, a história de toda a humanidade é virada do avesso. Até ali, tudo era harmonia, mas um único ato de desobediência quebrou o que havia de mais precioso. A comunhão, a identidade, a inocência, o relacionamento. O pecado não destruiu apenas o Éden, ele destruiu o interior do homem. O pecado bagunçou o ambiente, as emoções, bagunçou o próprio homem. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar 3 verdades profundas sobre o pecado. Esse ato que começou no Éden e perdura até hoje. Primeiro, o pecado começa criando uma sensação de falta, mesmo no paraíso. Eva tinha tudo. Milhares de árvores, frutos perfeitos, liberdade total. Mas o diabo fez ela olhar exatamente para aquilo que Deus havia proibido. E isso continua acontecendo comigo e com você. Você tem um casamento abençoado, mas de repente aparece alguém no caminho e você pensa, é isso que estava faltando na minha vida. Você tem um trabalho digno, mas surge um atalho, uma vantagem, uma proposta. E você pensa, é só dessa vez. Você perde a família, o emprego, a dignidade. O Éden era perfeito. E mesmo assim, o pecado conseguiu fazer alguém se sentir incompleto no paraíso. Ele faz você esquecer o que tem para desejar aquilo que você jamais precisaria. O pecado começa no olhar, na percepção, na mentira sutil que diz Deus está te privando, quando na verdade Deus está te protegendo. Segundo, depois o pecado faz promessas que ele nunca pode cumprir. A serpente disse, vocês serão como Deus. Mas o que veio não foi glória, foi vergonha, foi culpa, foi separação. O pecado é assim. Ele promete elevar e te derruba. Promete brilho e te entrega a escuridão. Promete liberdade e te acorrenta. E nessa caminhada cheia de promessas vazias, vários tipos de pessoas nascem, sempre em busca de preencher seu vazio, sua infelicidade. Nós temos, em primeiro lugar, os iludidos, que acham que a felicidade está sempre no próximo passo. Eles dizem, quando eu me formar, serei pleno. Quando eu me casar, serei feliz. Quando eu ganhar dinheiro, serei próspero. Quando eu alcançar o sucesso, serei completo. Mas esse quando nunca chega. Como diz Arthur Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Depois nós temos os ressentidos. Com o passar do tempo, começa a perceber que não estão conseguindo alcançar seus sonhos. Seus desejos não são atendidos. Não conseguem um casamento feliz, não conseguem um bom emprego. Mesmo depois de anos de estudos e dedicação, buscam atalhos em apostas, loterias, sem sucesso. E aí culpam o mundo, os outros, os obstáculos. Acham que a culpa da infelicidade está sempre fora deles. Ficam ressentidos, feridos, culpando o mundo ao seu redor por tamanha infelicidade. Mas nós temos também os compulsivos.
Esses alcançaram fama, sucesso, acumularam grandes mansões, roupas de grife, seguidores. Estão sempre em busca de status. Acreditam que o acúmulo de bens os farão prósperos e felizes. Mas o vazio é o mesmo, só o cenário muda. Chega uma hora que aquilo que eles têm não tem mais sentido. Conseguiram tudo, alcançaram nada. Mas também tem os frustrados. Depois de conseguir tudo e não alcançar nada, se frustram. Descobrem que o topo também é vazio. E esse vazio abre portas para a depressão, a ansiedade, o suicídio. Conquistaram muitas coisas, não ficaram com nada. E por último tem os escapistas. Tentam escapar da frustração ajudando os outros, mas até isso se torna uma forma disfarçada de orgulho. Acreditam que são capazes de minar o vazio ajudando, sendo generosos, mas tudo isso não passa de mais uma tentativa de amenizar o vazio existencial. No fim, tudo isso confirma a frase de Tim Keller que diz: a essência do pecado é construir nossa identidade em qualquer coisa além de Deus. E por fim, o pecado nos faz fugir da verdadeira felicidade. Em Gênesis está escrito que Deus passeava no jardim, como sempre fazia. Mas pela primeira vez, Adão e Eva se esconderam. Eles fugiram daquele que mais os amava, daquele que os criou com as próprias mãos, daquele que sempre esteve ali. Sabe, queridos, o pecado não muda Deus, muda a maneira como vemos Deus. Ele continua o mesmo, mas nós passamos a ter medo, nos escondemos, nos afastamos, deixamos a igreja, abandonamos a oração, largamos o propósito. Porque achamos que Deus está irado demais, distante demais, para nos receber de volta. Mas isso é mentira. Na verdade, o pecado é uma mentira bem contada. E muitos estão vivendo escravos de uma mentira. Mas a graça, sempre a graça, entra em cena. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não os destruiu. Ele os vestiu, ele os cobriu. O primeiro sacrifício da história foi feito por Deus para resgatar o homem que o havia traído. Martin Lloyd Jones diz: não importa o quão fundo você tenha caído, a graça vai mais fundo ainda. Talvez você esteja como Adão, escondido entre as árvores, com vergonha, com medo, fugindo, convencido de que não tem mais jeito. Mas Deus ainda passeia pelo jardim, ainda chama o seu nome. A primeira pergunta de Deus não foi o que você fez, foi onde você está. Porque Deus está mais interessado em te encontrar do que em te acusar. Gostou? Essa série de sermões está baseada em uma série de ministrações minhas que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Se você foi abençoado com esse vídeo, deixe sua curtida, clica no sininho e não esquece de compartilhar. Nos vemos então num próximo vídeo. Deus te abençoe.